e encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Jesus perguntou de novo a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Tome conta das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E disse a Jesus: Senhor, tu conheces tudo e sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuide das minhas ovelhas. Eu garanto a você, quando você era mais moço, você colocava o cinto e ia para onde queria. Quando você ficar mais velho, você estenderá suas mãos e o outro colocará o cinto em você e o levará para onde você quer ir. Jesus falou isso iludindo ao tipo da morte que Pedro iria se glorificar a Jesus. Iria glorificar a Deus. E Jesus acrescentou: Siga-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, mais uma vez estamos aqui reunidos. Hoje, no Evangelho de hoje, Jesus nos apresenta vários pontos para pistas de reflexão. O primeiro ponto: tudo aquilo que a gente faz, a gente é cobrado por o próprio Deus depois. Vejam que cena bonita que é Jesus cobrando Pedro do que ele fez lá atrás. Pensa que Jesus não tem olho, né? Pedro deve ter pensado assim quando ele estava lá dentro. Ah, não vou falar aqui, ninguém tá vendo, né? Tudo certo. Só que Jesus já sabia que isso ia acontecer. E Jesus tinha a palavra própria para falar naquela hora e depois do que ia acontecer. Ou seja, Jesus já sabia que aquilo iria acontecer na vida dele. Por isso que Jesus preveu. Jesus falou: já vou preparar uma frase aqui para lançar antes dele fazer. Por isso que no dia de lava-pés ele falou: ainda hoje, tu me negarás 3 vezes. E ele negou. Pois então, Jesus, sabendo que aquilo iria acontecer, preparou uma segunda frase para Pedro. E nesse diálogo entre tu me amas e Pedro responde que sim, ele renega 3 vezes. Por quê? Padre Léo já tinha explicado isso para mim uma vez, numa das partilhas dele. Quando Pedro, lá na Quinta-feira Santa, negou 3 vezes Jesus, ele não negou só Jesus. Ele negou ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São 3 pessoas, ele negou a Santíssima Trindade. Ele negou a Santíssima Trindade. Isso é um dos pecados mortais. Você negar a Santíssima Trindade. E tudo isso por quê? Para não ser pego. O medo nos faz fazer isso. Quem fez Pedro negar a Santíssima Trindade? Foi o próprio medo. Tá vendo como que o medo interfere na vida religiosa? O medo nos afasta de Deus, porque quando a gente tem medo, a gente não consegue seguir em frente.
Pedro teve medo naquele momento de falar na frente dos soldados romanos. Não, eu sou um dos seguidores dele. E ser pego também. Quantas vezes nós ficamos com medo, meus irmãos e minhas irmãs, e negamos a tudo para nos fazermos bem. Naquela hora, nada é melhor do que ter a sua vida. Mas Jesus nos ensina ao contrário. Não há maior amor em dar a vida pelo irmão. E então Jesus diz esse diálogo a Pedro, para tentar redimi-lo do pecado. Pedro, tu me amas? E Jesus responde que sim. E Pedro responde que sim. Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E o Pedro responde que sim. Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? E Pedro novamente responde que sim. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus não queria perder nenhum daqueles que foi confiado, nem Pedro, que ele já sabia que era amigo, discípulo fiel de Jesus. Jesus sabia que não ia perder Pedro. Por quê? Porque ele era apóstolo da igreja, ele era o primeiro papa da igreja. Pedro foi o primeiro papa da igreja. E aí muitos vão falar, como eu já pensei dessa forma, mas Jesus confiou a igreja em uma pessoa que ele sabia que ia negá-lo 3 vezes. Confiou! Muitas das vezes a confiança tem que partir desse ponto. E aí que eu venho para a segunda explicação do evangelho. Se a gente estava falando do medo no início, eu vou falar da coragem agora. Porque nós muitas das vezes precisamos ter a coragem de crer e acreditar no seu amigo. E acreditar no amigo que eu falo não é só você falar, eu confio em você, que você vai fazer certo e que não sei o que, não. Acreditar no seu amigo é crer que ele responderá ao seu chamado, mesmo sendo aquele amigo que já te negou várias vezes. Quem nunca teve um que foi assim? Pedro foi assim, e muito pelo contrário, foi muito amigo de Jesus. Acreditar, o confiar, não vem só de palavra também, vem de alma. Jesus não confiava só de palavra em Pedro. Jesus não confiava só de falar, eu vou te dar a minha igreja, só que se você me negar 3 vezes, eu vou te tomar ela de novo. Aí eu vou entregar ela para Tomé. Jesus não acreditava dessa forma. Fica sendo até um pouco bizarro a gente falar desse jeito. Jesus acreditava de acreditar mesmo. Se eu confiei em você, eu vou confiar em você. A confiança. Nós não devemos perder ela. E a confiança e a amizade tem que ser uma só. Por quê? Porque você não vira pra uma pessoa e fala, pega aquele negócio lá pra mim. Ah, não, deixa que eu pego. Porque você tem medo que a pessoa quebre. Muitas das vezes a gente precisa acreditar, confiar. Ah, mas e aí, quebrou, caiu e tal. Acontece. Ali, naquela hora, tem que prevalecer o terceiro ponto. O terceiro ponto e o ponto final que Jesus usa para finalizar o evangelho. O amor. Porque lembre que Jesus disse, então Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava e disse a Jesus, Senhor, tu conheces tudo e tu sabes que eu o amo. Jesus disse, cuide das minhas ovelhas e eu garanto a você, quando você era mais moço, você colocava o cinto e ia para onde queria. Colocava o cinto, quando você ficar mais velho, você estenderá suas mãos e outro colocará o cinto em você e o levará para onde você não quer ir. Meus irmãos e minhas irmãs, o amor também é verdadeiro. O amor também é realista. O tipo de amor que Jesus nos oferece não é um amor iludido. É um amor realista. Porque Jesus mostra na cara como que Pedro vai morrer. Quem sabe a morte de Pedro? Pedro morreu na cruz. Como Jesus. A única diferença é que ele disse, eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu. E ele morreu de ponta cabeça. Ele morreu de ponta cabeça. Por isso que muitos viram e falam, mas cruz de ponta cabeça é o símbolo do demônio. Não, é o símbolo de São Pedro, porque ele morreu de ponta cabeça. É o símbolo da humildade.
Aquele que fala a cruz de ponta cabeça, aquele que fala 666, esses são pessoas que não acreditam totalmente em Deus, que lhe faltam uma parte. São cristãos que lhe faltam uma parte. Porque nada acontece quando você diz essas coisas. Quer fazer um teste? Vira agora e fala 666. Aconteceu alguma coisa? Não. Porque não te leva para o inferno. O inferno não vai ser as suas ações momentâneas que vai te levar, mas vai ser o conjunto. Tudo aquilo que você fez na sua vida vai te levar para o inferno. O 666 nada mais é do que um número bizarro que foi instituído pelo mundo para falar que o satanismo crê no 666. Mas não é. É só mais um número. A cruz de ponta cabeça não é o símbolo do demo. Não é o símbolo do encardido. Porque senão a gente estaria negando a nossa Bíblia. Jesus disse como que Pedro ia morrer. Jesus faltou pouco falar, você vai morrer de ponta cabeça. Você não vai conseguir morrer do meu jeito. Por isso que nós devemos acreditar um pouco mais na Igreja Católica. Quantas pessoas hoje em dia que se afastam. Meus irmãos e minhas irmãs, é uma coisa medonha. Porque as pessoas se afastam da Igreja Católica porque acreditam naquela em que o Espírito reencarna. Para começo de conversa, eu vou falar que nem o Padre Léo falou. Não existe Espírito que reencarna. Não existe. Para você que acha que o espírito reencarna no corpo de uma outra pessoa, né? Que o João gostava muito da pessoa lá, que nem aquela novela que tá passando agora da Globo. Aquela novela é uma coisa encardida. Aquela novela que tá passando na Globo, mas é bonita, é uma história de amor e tal. Mas a pessoa reencarnou. Você não parou para ver o contexto da novela? A pessoa morreu e reencarnou. Nós que somos católicos, nós não devemos acreditar naquela novela. Nós não deveríamos nem assistir aquela novela. Mas é claro que o que nós vamos assistir é público nosso, nós que devemos escolher. Mas como católicos, nós não deveríamos assistir aquela novela. Porque você ver uma novela daquela, você começa a pegar a ilusão. Não, mas pera ali. Se ela encarnou, pode ser que, né? Pode ser que existe mesmo esse negócio de segunda vida. Não existe. Não existe esse negócio de porque a pessoa gostava muito do outro, que ela vai ficar presa naquele lugar. Não existe esse negócio de que a pessoa morreu, vai encarnar em outro corpo. Não existe. Para o católico isso não existe. Nós devemos tomar essa consciência. Aquele que acredita nesses tipos de coisas são católicos que lhe falta uma parte. Falta uma parte em você? Talvez essa parte seja Jesus. Jesus vem para completar no evangelho de hoje. E o amor tem que ser um amor realista. Vejam como Jesus falou. Jesus falou isso iludindo ao tipo de morte que Pedro iria se glorificar. E ainda acrescentou: siga-me. O amor nos faz seguir a Jesus. O amor nos faz seguir aquele que nós amamos. Por isso, que no dia de hoje nós tenhamos mais amor e misericórdia com o outro. Rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.